Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? É com muito prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para participarmos desse programa. Eu do lado de cá e você aí do outro lado. E juntos seremos edificados pelo poder da palavra de Deus e a poderosa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, os atributos do ser humano. Nesta lição nós vamos compreender que Deus formou o homem de forma trina, corpo, alma e espírito, e o dotou de razão, vontade, capacidade de criar, capacidade de pensar. Hoje nós vamos discutir, compreender que a queda do homem lá no jardim do Éden, de forma alguma, anulou alguns atributos que Deus colocou no homem. Por exemplo, espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, livre-arbítrio e criatividade. Esses atributos, eles permanecem, mas nós vamos observar que alguns desses atributos, pelo menos 2, sofreram uma interferência da parte de Deus. É sobre isso que nós queremos falar na lição de hoje. E, por sinal, uma lição muito extensa, são 5 tópicos, mas na sabedoria de Deus e na unção do Espírito nós vamos conseguir em nome de Jesus. A espiritualidade humana. Nesse tópico nós vamos compreender que a espiritualidade humana, ela só é possível porque o homem ele tem corpo, alma e espírito, e é por intermédio do seu espírito que o homem consegue se comunicar com o seu Criador, se relacionar com o mundo espiritual. A origem divina de nosso espírito. O espírito humano foi criado por Deus. É nele que a crença na eternidade e na vida após a morte foi comunicada ao homem. Após a queda, a espiritualidade do homem foi alterada. A comunhão com o Criador não era mais a mesma. Em pouco tempo, o homem se envolveria com as trevas. Nesse momento, nós queremos discutir com o irmão, com os amados, o seguinte: o espírito humano ele foi criado por Deus, isso é um fato. Era por intermédio do espírito, ou dessa espiritualidade, que o homem se comunicava com Deus. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. É no espírito do homem que Deus colocou a certeza da vida após a morte, ou seja, que após esta vida existe uma outra vida. Então, a vida não se limita a esta vida. Isso é uma questão antropológica comprovada, observada pela ciência moderna, que culturas distintas de povos que nem sequer tiveram contato com a civilização judaica cristã, eles têm a crença na existência de um ser superior e uma vida após esta vida. Após a queda que o homem sofreu lá no jardim do Éden, a sua espiritualidade, irmão, ela foi alterada. Por quê? Outrora, antes do pecado, o homem se comunicava com Deus na virada do dia, o próprio Senhor se apresentava ali. Aí, com a entrada do pecado, o homem perde aquela espiritualidade, aquele contato direto com o Criador, que já não era mais da mesma forma, e em pouco tempo, nas gerações seguintes, nós vamos ver a descendência de Adão
se envolvendo com as trevas, porque o espírito do homem é uma porta aberta para o mundo espiritual. E muitos da descendência de Adão se envolveram com as trevas, com demônios, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, por intermédio do Espírito, podemos nos relacionar com o Criador, mas também o homem pode se relacionar com as trevas. O anseio natural do espírito humano. O homem foi criado para se relacionar com seu Criador. Isto se dá através de seu espírito. No seu íntimo, ele suspira por conhecer a Deus. Infelizmente, não são poucos que preenchem este vazio com os entulhos filosóficos e o lixo dos prazeres e paixões pecaminosas. Meu amado, o âmago do ser humano, a essência, o espírito do homem, ele quer se relacionar com o Criador. Ele tem esse anelo, esse desejo. Há um vazio existencial dentro do homem que ainda não teve um encontro com o seu Criador, que não se relacionou. Ele consegue fazê-lo, meu irmão, é por intermédio do seu espírito. Daí a razão da espiritualidade. No seu íntimo, todo homem suspira conhecer a Deus. Agora, infelizmente, não são poucas as pessoas que optam por preencher esse vazio no espírito, que só Deus pode preencher, com entulhos filosóficos, ou seja, há aquele vazio, ele vai pegar um monte de entulhos de filosofias meramente humanas, ou o lixo dos prazeres e paixões pecaminosas, e vai pegar todo esse entulho e esse lixo tentando preencher esse vazio, que só pode ser preenchido por Deus e ninguém mais. Nem os diplomas, nem as realizações pessoais, nada irá preencher esse vazio na vida do homem. A revivificação do espírito humano. Os diplomas e realizações pessoais não conseguem corresponder aos anseios do espírito humano. Este encontra-se morto em seus delitos e pecados. Só Jesus tem o poder de trazer à vida o espírito do homem caído e distante do seu Criador. Jesus é o obstetra espiritual que traz à luz aqueles que estavam na mais profunda e densas trevas. Como se dá a revivificação do espírito humano? Meu irmão, somente, meu querido, Jesus, ele consegue fazer a ligação. Somente Jesus consegue trazer vida novamente ao espírito do homem. Ele tem o poder de trazer à vida o espírito do homem caído e distante do seu Criador. Sobre esta ótica, eu faço uma analogia que Jesus seria como que fosse um obstetra. O obstetra é aquele que traz a criança à luz. Ele consegue realizar o parto, tirar a criança daquela obscuridade, ou ela não tem acesso à luz, e ele traz a criança à luz. De uma forma de analogia sobre a ótica espiritual, Jesus é como um obstetra. Ele traz a luz, ele traz a vida, ele apresenta o homem ao Criador, ele revivifica o espírito humano que estava até pouco tempo e outrora na mais profunda e densas trevas. Assim foi na minha vida, o dia em que eu nasci de novo. O que é nascer de novo? É Jesus revivificar o espírito
que estava morto nos seus delitos e no seu pecado. Jesus, ele me fez nascer de novo para a glória e honra do nome do nosso Deus. A racionalidade humana. Esta é mais uma das atribuições ou dos atributos do homem. É a racionalidade, é a capacidade de pensar, de tirar conclusões, de tomar decisões baseadas na sua observação e análise dos fatos. O homem é um ser racional. Ele faz uso da razão, da lógica. E é sobre isso que nós queremos falar. Deus, um ser racional. O homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. É de se esperar que o homem fosse também um ser racional. Ele foi dotado com a capacidade de criar, pensar, analisar, tomar decisões, fazer as escolhas que as circunstâncias exigem, sejam elas acertadas ou não. Então, meu querido, aqui nós partimos do princípio que Deus é um ser racional. E se Deus é um ser racional, é um ser inteligente, ele detém a ciência, como eu já disse numa outra aula que nós já colocamos no YouTube, ele detém a ciência, que é o conhecimento, a onisciência, que é todo o conhecimento, e a presciência, que é o conhecimento prévio. Então, esse Deus é um Deus racional. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, era de se esperar que nós também tivéssemos a capacidade de ser pessoas racionais, pessoas que fazem uso do intelecto, da razão, porque Deus dotou o homem com a capacidade de criar, pensar, analisar, tomar decisões, fazer as escolhas que as circunstâncias exigem, a momento que nós precisamos tomar decisões importantes. E muitas vezes nós tomaremos a decisão acertada e em outras ocasiões podemos, às vezes, tomar decisões erradas. Isso faz parte do processo de aprendizado e maturidade com Deus. Ninguém consegue acertar sempre. Nós somos falhos e imperfeitos, mas conseguimos aprender a partir dos erros já apresentados na Bíblia e também os erros que nós experimentamos ao longo da nossa vida. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. O homem foi dotado de fé e razão. Ambas procedem de Deus. Cada uma tem a sua funcionalidade própria e uma não anula a existência da outra. O perigo reside na falta de equilíbrio entre ambas, o que pode resultar no fanatismo religioso ou no ceticismo. Não se pode espiritualizar tudo e acreditar que Deus resolverá tudo sem que haja necessidade de esforço humano ou o uso da razão. José fugiu para o Egito quando soube do plano de Herodes para matar Jesus ainda criança. É interessante nós abordarmos essa temática sobre a racionalidade e a espiritualidade. É a razão e a espiritualidade. Muitas vezes a razão e a fé, elas parecem entrar em conflito, ou pelo menos aquele discurso científico fundamentado às vezes na razão e o discurso religioso fundamentado exclusivamente na fé. A fé, meu irmão, sem destituída da razão, ou a razão destituída da fé, ou a espiritualidade, são dois extremos muito perigosos. O primeiro é o fanatismo. O primeiro é aquela fé destituída da razão. Então, a pessoa vai entrar pelo fanatismo religioso.
Ele corre o risco até de colocar bomba na cintura, se explodir, de se matar, de sacrificar, de fazer um monte de coisa, irmão. É aquela fé que entra pelo caminho do fanatismo religioso. Não existe razão ali. E o culto a Deus, ele nos dotou tanto da razão quanto da fé. Ele colocou a eternidade no nosso coração. Então, ambas, elas precisam caminhar na mais perfeita harmonia. O oposto do fanatismo religioso, que seria o desequilíbrio entre a razão e a fé, seria o ceticismo. É aquela pessoa que é cética, ela não consegue acreditar nas coisas espirituais e no mundo espiritual e na verdade espiritual. Ele é uma pessoa muito lógica. Para ele, tudo pode ser explicado sobre a ótica da razão e sobre a ótica da ciência. Daí a razão de encontrarmos pessoas que se dizem ateu porque não acreditam em Deus, porque Deus não pode ser comprovado no laboratório. Então, são dois extremos perigosos. Então, eu destaco o seguinte, que não se deve espiritualizar tudo e acreditar, meu amado, que Deus vai fazer tudo ao nosso favor sem precisar de esforço humano e tomada de decisão. Muitos irmãos pensam assim, que Deus vai resolver tudo. Observa o caso de José, pai de Jesus, esposo de Maria. O anjo apresenta para ele em sonho e anuncia que Herodes intentava matar o menino. Talvez José poderia dizer, Senhor, eu creio que o Senhor vai dar o livramento, o Senhor vai colocar os teus anjos aqui. Não, José, não vai colocar os anjos, não, estou te enviando um anjo, é para você sair daí, monta na jumenta e cai fora, meu filho, foge para o Egito, porque Herodes está vindo matar o menino. Então, o que José faz? Ele faz o uso da razão. Olha, se ele está vindo e Deus me advertiu em sonho que ele está vindo, eu vou pegar a criança, vou pegar a minha esposa, vou fugir para o Egito, porque lá ele não vai me alcançar. Então, meu querido, a fé e a razão, elas caminham juntas. Então, o problema é quando nós espiritualizamos tudo. Imagina José espiritualizar aquela situação. Não, eu vou ficar aqui. Deus vai dar o livramento, Deus vai colocar os anjos aqui, vai cegar os soldados romanos e eles não vão conseguir enxergar o menino, vai cegar todo mundo. E eu vou sair livre, meu irmão. Até Paulo, em dado momento, uma vez, ele fez igual o leão da montanha, saída pela direita, correu, meu querido, fugiu para escapar com a vida. Tá bom, meu irmão? Então, nós não podemos espiritualizar tudo. Nós temos que fazer o uso da fé, mas também da razão, porque elas caminham juntas. O culto racional agrada a Deus. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu a forma como as pessoas deveriam adorá-lo. Esta adoração envolvia o lado racional e também o espiritual. Na Nova Aliança, o Senhor requer que o culto seja espiritual e racional, que a sua palavra penetre em nossas mentes, gerando mudança e abandono de pecado. O culto desprovido da razão é um caminho para o fanatismo religioso, a imaturidade cristã, idolatria a homens oportunistas e enganadores. A fé não nos rouba ou anula a razão. Meu querido, Deus ele se agrada do culto racional. Observe que nós estudamos aí há pouco tempo sobre o tabernáculo. Ali Deus estabeleceu como seria a forma de culto, como seria o sacrifício, quem faria o sacrifício, o ritual a ser observado. Então era Deus estabelecendo, olha, eu vou estabelecer ordem, uma forma lógica, uma forma racional de me adorar. Então Deus estabeleceu regras, padrões na lei de Moisés. E na nova aliança, o culto na nova aliança, irmãos, ele envolve também
A espiritualidade, que é a ação e o mover do Espírito Santo, mas ele é um culto também racional. Por quê, irmão? Porque se eu ficar num culto que tem, dada com raras exceções, que tem aquele culto que é aquele pula, roda, rodopia, cai para um lado, cai para o outro, e as pessoas ficam embriagadas no seu sensacionalismo e emoção e volta para casa do mesmo jeito. Não se torna um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um crente melhor, um cidadão melhor. Então Deus quer que a espiritualidade e a razão caminhem juntos. Por quê? Quando eu tenho culto racional, irmãos, a palavra ela vai ser ensinada e a palavra ela vai falar a minha razão, na minha alma, vai me fazer compreender os desígnios de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, e eu vou abandonando as antigas práticas pecaminosas e vou me revestindo de um novo homem. Tá bom, meu querido? Eu destaco que o culto desprovido da razão, irmão, aquele culto só do sensacionalismo, aquele culto movido somente pela emoção, uma pseudo-espiritualidade que não tem nada de racional ali. Esse culto, irmãos, ele é um caminho para o fanatismo religioso, imaturidade cristã, idolatria a homens oportunistas e enganadores, meu irmão. Há muitas pessoas idolatrando conferencistas internacionais, pregadores renomados que sabem mexer, aprendeu a técnica de mexer com a emoção das pessoas e não com a razão, meu irmão. Então, as duas coisas precisam caminhar juntas. O culto é espiritual, mas o culto também é racional. A fé não nos rouba ou anula a razão. Guarda isso que nós estamos falando. A sociabilidade humana. Nesse tópico nós vamos perceber e compreender que Deus criou o homem como um ser social. Tudo que Deus havia criado, ele viu que estava bom. A única coisa que Deus diz que não estava bom era o fato do homem estar só, isolado. Então, Deus formou o homem para ser um ser sociável, um ser para viver em grupo, um ser social, para estar ao lado de outros, para assim um ajudar o outro crescer, aprender e desenvolver junto. Então, o homem é um ser sociável. A solidão é nociva ao ser humano. O homem foi criado por Deus com a capacidade de se relacionar com o seu semelhante. O ostracismo e o isolamento são prejudiciais para o desenvolvimento emocional, intelectual e social. É a partir do outro que desenvolvemos a habilidade de lidar com os direitos e deveres. Meu querido, a importância, meu irmão, de viver em sociedade, ela é tão grande, mas tão grande, que, segundo estudiosos da psicologia, se você pegar um ser humano e deixá-lo totalmente isolado, sem contato com nenhum outro ser humano, e ele viver totalmente isolado, ele vai se tornar semelhante a um animal. Ele não vai aprender a falar, ele não vai saber controlar as suas emoções, ele não vai saber desenvolver o seu potencial. Então, meu querido, é uma coisa séria. O ostracismo e o isolamento, eles são prejudiciais para o desenvolvimento emocional. Pessoas que se fecham, pessoas que se isolam, elas são muito propensas à depressão, sentimento de solidão, crise existencial, vazio. Então, meu irmão, a pessoa precisa se envolver. É prejudicial também para o seu desenvolvimento intelectual. Por quê?
ninguém nasce sabendo tudo. Eu precisei de aprender o A, E, I, O, U, A, B, C, D. Eu precisei de aprender, desenvolver essa capacidade intelectual. E eu aprendi o quê? Vivendo em sociedade, meu irmão. É a partir do outro que desenvolvemos a habilidade de lidar com os direitos e deveres. O viver em sociedade, irmão, ele implica em um homem saber lidar com os direitos e deveres, porque o viver em sociedade pressupõe a existência de leis, limites para reger o comportamento humano. Isso aí é uma área que envolve a sociologia e o direito humano, tá bom, meu irmão? É a partir do outro que eu vou desenvolver essa habilidade. Eu tenho os meus direitos, mas ele também é detentor de direitos. Eu tenho os meus deveres e ele também é detentor de deveres. Amém, querido? Então, o homem é um ser sociável. A família é a origem da sociedade humana. Toda sociedade é constituída por famílias. Sendo assim, é no seio familiar que os primeiros conceitos de certo, errado, valores e princípios são repassados aos filhos. Se a família fracassa no papel de educar os filhos, o reflexo negativo será percebido na sociedade. Há por parte do ser humano uma forte relutância em lidar com regras, limites, frustrações e decepções. É papel da família levar os filhos a se tornarem cidadãos conscientes dos seus deveres junto à sociedade. Meu irmão, a sociedade ela é como um organismo, um corpo vivo, um organismo que tem vida. E esse corpo, ele é constituído de famílias. Então, cada membro desse corpo, ele representa uma célula. Cada família representa uma parte desse corpo. A família, ela é uma instituição que ela vem primeiro que o Estado. Tá bom, meu irmão? O Estado, ele foi criado depois da família. A primeira instituição criada por Deus não foi nem a igreja, foi a família. É na família que a criança ela vai aprender com os pais os primeiros conceitos de certo, errado, valores e princípios que são repassados pelos pais aos filhos. Não é o Estado, o papel do Estado. Os primeiros conceitos de certo e errado é por parte dos pais. E nós observamos, enquanto pais, eu tenho 2 filhos, e eles na fase de bebê, nós já percebemos que a natureza humana ela tem uma relutância muito grande em lidar com regras, limites, frustrações e decepções. A criança ela precisa ser disciplinada, doutrinada, controlada, porque ela vai aprender na sociedade a lidar com regra, ela vai ter que aprender a lidar com limites, que ela não vai poder fazer tudo, ela vai ter que aprender a lidar com frustrações, que ela não vai ter tudo que ela quer, vai ter que aprender a lidar com decepções, porque isso faz parte do processo de amadurecimento, e onde esses valores são ensinados na família e não no Estado. Quando a família ela fracassa no papel de educar e formar cidadãos conscientes, toda a sociedade vai sentir o reflexo do fracasso da família. Uma criança, por exemplo, ela recém-nascida, ela acorda pela madrugada querendo mamar. Ela não tem noção de tempo e hora. E ela quer ganhar no grito, no choro, porque ela não aceita se submeter a regras. Tem hora para comer,
hora para tomar banho, hora para dormir. A criança não sabe disso, ela vai ser ensinada. A criança, quando quer uma coisa, tem uns que faz pirraça, fica batendo o pé e rola para um lado e rola para o outro, e tem umas mães frouxas e uns pais frouxos que tem que chegar junto, meu filho, corrige criança. Ensina a criança o caminho que deve andar, não retire a vara da criança. É o que a Bíblia está dizendo. Porque essa natureza do ser humano, ela vai relutar. Ela não quer se sujeitar a essas regras, padrões, limites, frustrações e decepções. Isso é ensinado em casa. E se não for ensinado, nós vamos lidar com um bocado de psicopatas na sociedade. Pessoas que não se sujeitam regras, não aceitam um não como resposta, tem dificuldade em lidar com frustrações, já quer agredir, já quer bater, quem não concorda com ele pensa diferente. Então nós vemos aí que a importância do papel da família. A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. A igreja é composta de pessoas falhas, imperfeitas e em processo de transformação. Portanto, trata-se de uma instituição em busca do aperfeiçoamento, o qual se confirmará quando da ocasião do arrebatamento. É papel da igreja influenciar toda a sociedade a partir do próprio exemplo. O mundo necessita ver o caráter de Cristo refletido na vida daqueles que se apresentam como ministros do reino de Deus aqui na terra. A igreja verdadeira é o sal da terra que reflete a luz de Deus. Então, dito isto, eu observo, a igreja, ela tem duas naturezas. Eu quero destacar aqui primeiro, a natureza divina e a natureza humana. Enquanto natureza divina, ela é perfeita, mas enquanto natureza humana, ela é uma instituição sujeita a falhas. Estou trabalhando aqui nesse texto o lado da igreja enquanto sociedade que não é perfeita. Ela é falha, porque ela é constituída de pessoas imperfeitas, em processo de transformação, de mudança, amadurecimento e crescimento espiritual. O qual, meu irmão, essa perfeição almejada pela igreja, que nós almejamos, que você almeja, nós só iremos alcançá-lo na sua plenitude quando na ocasião do arrebatamento. Então a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pessoas em processo de libertação, transformação e mudança. Pessoas que estão buscando a perfeição. Outra coisa, é papel da igreja influenciar a sociedade a partir do seu próprio exemplo. A igreja, ela é o sal da terra, meu irmão. É ela que é o instrumento de Deus para refrear a maldade humana. O mundo só não está pior do que está, meu querido, porque o Espírito Santo de Deus está operando dentro da igreja, e a igreja, ela é o freio que impede a perversão, a maldade humana se proliferar mais e mais. Então a igreja, ela é importantíssima. Ela é o sal da terra. Quando você pega sal e coloca numa carne, meu irmão, ela vai preservar aquela carne, e aquela carne não vai putrificar. Aquela carne não vai ficar podre, porque o sal, ele preserva. A igreja, ela está aqui neste mundo, ela não é perfeita. Ela tem pessoas imperfeitas no processo de transformação. Tá bom, meu querido? Mas ela é o sal da terra e ela reflete a luz de Deus a esta sociedade imperfeita na qual estamos inseridos. A liberdade humana. Outro atributo que Deus colocou no homem é a capacidade de tomar decisões. O homem é um ser livre.
Deus não o fez como um robô. Deus o fez dotado da capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas pessoais. O livre-arbítrio é a capacidade de se fazer escolhas pessoais sem ser coagido, manipulado ou direcionado por outra pessoa. Deus, ao criar o homem, o dotou com esta capacidade. Se assim não fosse, o homem seria um robô programado para cumprir tarefas e obedecer às diretrizes que lhe fossem repassadas por Deus de forma incondicional. Sem o livre-arbítrio, a adoração a Deus nunca seria legítima e espontânea. Deus não se sujeitaria a receber uma adoração forçada. O que é o livre-arbítrio, irmão? É a capacidade que eu e você temos, que Deus nos deu, de fazermos escolhas. Nós fazemos escolhas, isso sem ser coagido, manipulado, direcionado, pressionado por ninguém. Nós fazemos escolha. Deus dotou o homem, meu irmão, dessa capacidade de servi-lo ou não, adorá-lo ou não, meu querido. Porque se Deus não tivesse dotado o homem dessa capacidade que nós chamamos de livre-arbítrio, o homem seria um robô programado, que obedeceria comandos. Deus diria, é hora de cantar, o homem cantaria. É hora de me adorar, o homem adoraria. É hora de fazer isso, o homem faria. Então o homem seria uma máquina, um robô. Mas Deus o dotou do livre-arbítrio. Ele não é obrigado a adorar a Deus. Ele tem o direito de fazer a decisão pessoal, até de crer em Deus ou não crer em Deus. Isto é o livre-arbítrio. E sem o livre-arbítrio, irmãos, vamos entender que a adoração a Deus, ela jamais seria legítima e espontânea, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio. Por que eu adoro a Deus? É porque eu escolhi não viver no pecado. É porque eu escolhi abandonar o mundo. É porque eu escolhi agradá-lo em tudo. E isso, meu irmão, de forma racional, livre, decisão da minha parte, foi o que você fez, é o que nós estamos fazendo. Então, a adoração, para ser verdadeira, ela tem que ser espontânea. E Deus, irmão, jamais se sujeitaria a receber uma adoração que não fosse autêntica, que não fosse verdadeira. Uma adoração forçada não é adoração, é ritualismo, meu irmão. E Deus, ele não se rebaixaria a este ponto de criar seres que seriam obrigados a adorá-lo. Meu irmão, eu adoro a Deus por aquilo que ele é. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é majestoso. As doenças, as dificuldades, as crises financeiras vêm, o medo, as incertezas. Nós somos cercados, meu irmão, por guerras com a carne, com o mundo, com o pecado, com o diabo. E ainda assim nós escolhemos estar aos pés do nosso Senhor. E por que escolhemos? Porque Ele nos deu liberdade de escolha. Eu sirvo ao meu Senhor, não é porque eu tenho medo do inferno. Eu sirvo ao meu Senhor porque Ele é o amado da minha alma. Ele é aquele que alegra o meu coração no meio das dores, angústias e aflições do dia a dia. Ele me preenche por dentro quando às vezes o mundo me faz chorar. Ele é tudo em minha vida. Eu adoro com todo o meu ser. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o teu santo nome. Isto é adoração. A adoração envolve espontaneidade. E se o homem não tivesse o livre arbítrio, ele jamais seria um adorador por excelência, mas por obrigação. O ato de decidir.
Somos livres para fazer escolhas e tomar decisões que julgamos ser as mais acertadas ou não. Somos livres para escolher o bem entre o bem e o mal, fazer o que é reto aos olhos de Deus ou não. Cada pessoa é livre para tomar decisões. Uma coisa precisa ficar clara: as decisões tomadas aqui neste mundo nos seguirão por toda a eternidade. O rico da parábola proferida pelo Senhor Jesus foi para o inferno, em virtude da decisão de tratar o seu dinheiro como se este fosse o seu Deus. Meu querido, o livre-arbítrio, ele implica também tomada de decisões. Nós somos livres para tomar a decisão de fazer o que é certo. Eu sou livre para fumar um cachimbo da paz, uma cocaína, uma maconha. Eu sou livre para me deitar com outro homem. Eu sou livre para trair a minha esposa. Eu sou livre para fazer tudo o que eu quero, irmão. Para fazer a pior perversão, para virar um pedófilo, um assassino, um homicida, um corrupto, um ladrão. Entendeu? Eu sou livre para fazer escolha. Deus deu ao homem o quê? Liberdade, tá bom, meu irmão? Liberdade de tomar decisões e fazer escolhas, de acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, de obedecer a Deus ou não obedecer. Cada pessoa é livre. Agora, precisamos esclarecer que o livre-arbítrio, irmão, ele tem uma coisa que precisa ser clara. Eu acho que é o ponto mais importante desse estudo, que as decisões que tomamos nesta vida, elas nos seguirão por toda a eternidade. Quem escolheu viver longe de Deus, afastado de Deus, na eternidade, ele também viverá longe de Deus e afastado de Deus. Quem escolheu nesta vida obedecer a Deus e servir ao Senhor, ele continuará na eternidade a fazer o que ele já fazia aqui. Então, esse é o grande dilema do livre-arbítrio. Eu dou como exemplo o rico da parábola que Jesus disse: o rico, ele foi para o inferno, não é porque ele era rico, mas é porque ele fez do seu dinheiro o seu Deus. Ele achava que não precisava de Deus. Ele tratou o dinheiro como se o dinheiro fosse a coisa mais importante da sua vida. Em contrapartida, Lázaro, em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele colocou a confiança em Deus. Ele adorava a Deus independente da circunstância. Então, meu irmão, é uma questão de escolha, mas a escolha que fazemos nesta vida nos acompanhará por toda a eternidade. A soberania divina. A soberania de Deus não predestina uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. O princípio de igualdade é o mesmo para os que se perdem e para os que são salvos. Em momento algum, o rico questionou a Deus a razão de estar no tormento e Lázaro no repouso. Sua preocupação se voltou para os seus irmãos. Embora houvessem quem pregasse o caminho do céu, ele bem sabia que os irmãos estavam escolhendo o caminho do inferno. Como lidar então com a soberania de Deus e o livre-arbítrio? Isso aí, meu irmão, é uma discussão, meu irmão, vamos dizer, milenar, porque já tem mais de 2000 anos já do cristianismo. Então, até hoje, algumas linhas teológicas acreditam que Deus predestinou uns para a salvação e predestinou outros para a condenação. Mas quando eu leio a Bíblia, a harmonia bíblica me leva a compreender que Deus estabeleceu o mesmo princípio de igualdade para aquele que é salvo e para aquele que se perde. Ninguém vai chegar no céu e dizer que chegou lá
porque ele era merecedor do céu. Ninguém que descer ao inferno e no juízo final, diante do trono branco de Deus, vai poder dizer a Deus que Deus não deu a ele oportunidade, que Deus o predestinou. Todos comparecerão perante o grande trono branco de Deus. E se é um trono branco, cada um será julgado. Então, como Deus julgaria alguém que ele, antes de nascer, já destinou para o inferno? Seria um contrassenso muito grande. Então, tomo como exemplo, mais uma vez, a parábola que Jesus ele aborda essa questão entre o rico e Lázaro. Ambos tinham o mesmo princípio de igualdade. Ambos tinham a lei de Moisés e os profetas, as pessoas que pregavam falando da lei, falando de Deus. O rico achava que não precisava de Deus. E Lázaro compreendia que ele dependia de Deus e adorava a Deus e servia a Deus, mesmo apesar das doenças, enfermidades e a miséria que ele vivia. Naquela parábola, em momento algum, o rico ele questiona a Deus o fato dele estar no tormento e Lázaro no repouso, porque ele tinha consciência de que ele estava no tormento porque ele fez escolhas equivocadas. Ele estava tão convicto dos equívocos e da forma como ele conduziu a sua vida, que ele não questiona a soberania de Deus. Ele não questiona a justiça de Deus. A preocupação dele se voltou para seus irmãos. Por que a preocupação dele se voltou para seus irmãos? Ele disse: pai Abraão, manda Lázaro falar com os meus irmãos. Por que ele estava com aquela preocupação? Porque ele sabia que os irmãos viviam o mesmo estilo de vida com ele, que ele vivia. Ele chegou logo à conclusão: meus irmãos virão para cá. Então, meu irmão, ele observou que, embora houvesse quem pregasse o caminho do céu, porque a resposta que ele recebeu falou: olha, se eles não ouvem os vivos, como ouvirão quem sair da sepultura dentre os mortos? Eles têm Moisés e os profetas que ouçam-nos. O o discurso que Jesus estava trazendo? Olha, eles têm o mesmo princípio de igualdade que tem Lázaro e que você teve. Você ouviu mensagem, você ouviu a lei, a pregação. Você é judeu, como Lázaro também judeu. Você conhecia a lei e você não se sujeitou à lei. Então, seus irmãos têm o mesmo princípio de igualdade que você teve. Os seus irmãos têm o mesmo princípio de igualdade que Lázaro teve, que eles ouçam os profetas. Aí com o tormento do rico, porque ele sabia que, embora houvesse quem pregasse o caminho do céu, ele sabia que os irmãos estavam escolhendo o caminho do inferno. Então, meu irmão, é uma discussão fascinante quando nós abordamos esse texto e compreendemos que a soberania de Deus não determina e predestina alguém para o inferno ou alguém para o céu. Há o princípio de igualdade. Deus trabalha da mesma forma e de igual maneira na vida daquele que se perde, aquele que rejeita a salvação. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu querido, ali a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Está falando ali, meu irmão, as pessoas, para que elas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Deus estabeleceu o princípio de igualdade a todos. Como cada um vai lidar com esta oportunidade oferecida, é uma decisão pessoal. Agora, o reflexo será observado na eternidade. Eu escolhi andar aos pés de Jesus. Mesmo em meio às angústias, dissabores, doenças, enfermidades, crises, problemas familiares, problemas de ordem
muitas vezes crise espiritual. Então eu vou seguindo adiante, porque o meu caminho, o meu foco é o céu. Amém, meu amado? A criatividade humana e o trabalho. Nesse tópico nós vamos encerrar nossa lição, que ela é um pouco extensa e eu estou correndo para dar tempo. A criatividade humana, irmão, é algo fascinante. Deus é um ser criador. Deus, ele criou os céus e a terra, criou os anjos, criou a fauna, a flora. Então Deus dotou o homem de criatividade, capacidade de criar, imaginar e pensar. E também o trabalho. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. A dignidade do trabalho. O trabalho foi idealizado por Deus. O homem foi capacitado de forma física, intelectual e emocional para exercer o trabalho. São vários os benefícios do trabalho para o homem. O primeiro diz respeito ao corpo, que precisa se exercitar e queimar calorias. O segundo envolve o intelecto humano, o qual se vale da criatividade para descobrir formas diferentes para executar o trabalho. Por fim, o emocional. O homem se realiza e se sente útil quando consegue produzir. Então, meu amado, o trabalho ele foi idealizado, criado por Deus antes mesmo da queda do homem lá no Jardim do Éden. Então, Deus dotou o homem, irmão. 3 coisas que Deus dotou o homem. Primeiro, capacidade física, intelectual e emocional para executar trabalho. Então, eu destaco aqui pelo menos 3 características benéficas para o homem no que diz respeito ao trabalho. A primeira é a física. O primeiro benefício é físico. Porque o homem, o corpo, os músculos do homem, o corpo foi feito para o trabalho. Deus o dotou de nervos, tendões, músculos, e o homem queima caloria. Com isso, evita doenças, obesidade, ele elimina toxinas quando ele está trabalhando, ele está exercitando o corpo. O corpo não foi feito para ficar parado. E a atrofia, ela ocorre quando não há mais o uso, o movimento do corpo. Quando a pessoa fica muito tempo acamada, ela corre o risco de sofrer atrofia, a perda dos músculos, porque não são usados. Então, o primeiro benefício seria em relação ao corpo físico. O homem, ele estaria com um vigor físico melhor. Segundo, diz respeito à questão intelectual. À medida que o homem ia realizar o seu trabalho, ele ia descobrir formas e maneiras de fazer a mesma tarefa de forma a exigir menos força física e mais capacidade intelectual. Observe que antigamente os homens plantavam com foice, com enxada, arando a terra e tudo na mão. Hoje existem maquinários, a tecnologia avançada, então o trabalho ele levou o homem a pensar e descobrir, desenvolver o seu potencial intelectual. Outro benefício relacionado ao trabalho diz respeito ao emocional. O homem se sente realizado, ele se sente o quê? Útil quando ele está produzindo. Você quer ver um homem cabisbaixo? Pelo menos eu estou falando um homem que tem dignidade, tá, irmão? Que tem brilho na cara. Um homem que não é homem somente porque nasceu com sexo e a genitália masculina, mas é homem na sua essência. Não estou falando somente de homem, estou me referindo a mulher também, que tem brilho na cara. Ele tem prazer em trabalhar, em se sentir útil, produzir. Isso faz bem para o seu emocional, meu irmão.
porque uma pessoa desempregada, uma pessoa que não consegue produzir, uma pessoa que tem brilho, que tem vergonha, ele quer trabalhar, ele não quer nada de graça, é bolsa isso, bolsa aquilo, plano assistencial, que leva as pessoas a depender eternamente de governo, irmão. O homem, ele foi capacitado por Deus para trabalhar, e a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu sustento, irmão. Ele se sente realizado no seu emocional, na sua psique. Então, o trabalho, ele dignifica o homem e faz bem para o homem, para o corpo, para a alma, o emocional do ser humano. Isso foi projetado por Deus. Glória a Deus. Tem gente que não é chegado de trabalho, né, irmão? Paulo se deparou com um grupo de pessoas assim, crentes. Ele disse, aquele que não trabalhe, que também não coma. E tinha um bocado de crente folgado naquela época. E hoje, irmão, você conhece algum? Conheço alguns. Folgado. A criatividade humana. Os avanços tecnológicos dos nossos dias levam-nos a acreditar que somos mais inteligentes e criativos que os homens dos tempos bíblicos, o que é um grande equívoco. Na terceira geração, eles já dominavam várias técnicas em agricultura, metalurgia, construção civil e outras mais. O projeto de construção da Torre de Babel revela-nos o alto nível intelectual daquela geração. Deus decidiu retardar-lhes a capacidade criativa, pois viu que não haveriam limites para suas intenções e invenções. Deus dotou o homem com a capacidade de criar. E nós, irmãos, no homem, na pós-modernidade, do smartphone, do satélite, da tecnologia da comunicação, do trem-bala, dos carros que andam em alta velocidade, do avião supersônico e a tecnologia bélica, nós somos levados a acreditar que hoje nós desenvolvemos, nós estamos mais inteligentes do que a geração lá dos tempos bíblicos. É um equívoco quando nós pensamos assim. Por uma razão, vou apontar alguma. Segundo a ciência, nós usamos 10% da nossa capacidade intelectual. O homem dos tempos bíblicos, ele estava mais próximo da matriz. Quem era a matriz? Adão e Eva, que faziam uso da 100% da capacidade intelectual. Após a queda o pecado e a queda no Jardim do Éden, essa capacidade intelectual ela veio o quê? Diminuindo. Então, aquela terceira geração, depois de Adão, meu irmão, a terceira geração, ela já dominava a agricultura, metalurgia, a música, construção civil, porque eles construíam casas, por exemplo, e coisas grandiosas. Vou dar um destaque aqui, o projeto envolvendo a Torre de Babel, irmão. Alguém lê aquele texto, nossa, mas coitado, bando de bobão, achando que ia construir uma torre que chegava até o céu. Meu irmão, aquele projeto envolvia a construção de uma torre e uma cidade, irmão. Se fosse contextualizar, a construção de Brasília. Eles projetaram a construção de uma cidade, de uma torre que chegasse até o céu. Então ali havia cálculo estrutural, cálculos de peso, cálculos de distância, o material a ser usado, a laje, a primeira, a segunda, a terceira. Meu irmão, eles tinham uma capacidade intelectual muito evoluída. E nós olhamos para eles, para o passado, com ar de desprezo, achando que eles eram menos inteligentes. Por exemplo, a construção, meu irmão, das pirâmides do Egito. Até hoje, para a ciência moderna, a engenharia moderna é uma incógnita. Algumas construções feitas no passado. Como eles conseguiram? É porque eles não eram ignorantes, eles eram mais inteligentes, eles tinham uma capacidade de criar muito grande.
O que acontece no episódio da Torre de Babel? Deus zera o conhecimento, a capacidade de criação do homem volta a estaca zero. Porque Deus confunde as línguas. Então, eu consigo aprender a partir do outro. O outro, ele é muito importante, porque em sociedade nós vamos compartilhar conhecimento, saber e experiência. Então, aquele grupo estava unido e Deus percebeu que se ele não tivesse interferido naquela ocasião, não haveria mais limites para as intenções e as invenções do homem. Então, Deus teve que interferir naquele processo. Eu sou da opinião que essa tecnologia que nós temos hoje, já era para nós termos alcançado isso, irmão, há centenas de séculos atrás, porque o homem, se Deus não tivesse zerado, confundido as línguas, e foi cada um para um lado e cada um foi levando consigo o conhecimento, aquele conhecimento ele se dissipou, o homem já teria feito proezas infinitamente maiores do que temos nos nossos dias, porque Deus dotou o homem com a capacidade de criar. Amém, amado? Que Deus abençoe. Encerramos aqui o nosso trabalho. Eu fico meio triste, porque às vezes eu tenho que falar de forma rápida. Esta lição com 5 tópicos é uma lição difícil de ser abordada, e Deus sabe o quanto eu me esforcei, procurei fazer algo que vá de encontro à sua realidade dentro desse tempo de 1 hora. E aquilo que eu não consegui, irmão, porque eu não sei tudo, eu também estou no processo de aprendizado, que o Espírito Santo complete na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. Meu Deus amado, nós te louvamos e glorificamos no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dentre todos os atributos que o Senhor concedeu ao homem, meu Deus, 2 sofreram, meu Deus, uma mudança muito grande. A espiritualidade, o homem perdeu a comunhão com o Senhor. A criatividade, o Senhor colocou freio na capacidade, na invenção do homem criar e inventar, porque ele causaria mal a si mesmo. Mas nós pedimos ao Senhor, restaura, Senhor, cada dia a nossa espiritualidade. Nós queremos nos relacionar com o Senhor. Meu Deus, nós escolhemos estar aos teus pés, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a ser o sal da terra e a luz do mundo para influenciar esta sociedade de forma positiva. Meu Deus, nós colocamos, ó Pai, cada um sob os teus cuidados. Cada família, cada pessoa que pertence a esta família, auxílio ao Mestre. Que seja guardada, purificada, santificada, transformada. Meu Deus amado, em nome de Jesus, prepara-nos para o dia do arrebatamento. Vivemos numa sociedade imperfeita, numa igreja, meu Deus, onde nós estamos buscando aperfeiçoamento, ser pessoas maduras, melhores, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Santifica a nossa vida e prepara-nos para encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza que você não está preocupado com isso também. Porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu te encontro por sobre as nuvens com nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, Deus abençoe no nome de Jesus.